Bem-vindos ao curso de Segurança do Trabalho. Nosso foco este mês será no Covid-19, especificamente na prevenção do Covid-19. O início do surto do Covid-19 foi no final de 2019, na China, mas se espalhou pelo mundo inteiro, chegando aqui no Brasil após fevereiro de 2020. E já se estende aí, nós ainda estamos passando pelo Covid-19, foi considerado uma pandemia. Antes do Covid-19, a grande pandemia tinha sido a gripe espanhola, em 1918, muito tempo depois. A gente ainda vive os malefícios de pandemia. Um ano com a nossa vida parada, e muitos cuidados a serem tomados. São sobre esses cuidados, sobre a preservação da vida, que nós iremos discutir nas próximas páginas. Muito se fala sobre o prejuízo econômico. Realmente, o prejuízo econômico atingiu todas as classes, porém o prejuízo com a sua vida e segurança, a maneira de voltar seguramente do trabalho para casa, de se manter seguro no trabalho, mudou muito. A gente tem hoje algumas preocupações que não tínhamos anteriormente. 90% da prevenção do Covid está em você, na sua higienização, na sua conscientização, na sua atenção durante o trabalho, durante o convívio em casa, para que você não só não pegue, como não transmita. O Covid-19 ele é transmitido entre as pessoas. Ele se espalha por gotículas. Essas gotículas podem entrar na boca, no nariz. Você coloca a mão em superfícies e coloca no olho, coloca na boca. E essas gotículas que ficam na superfície trazem o vírus por um período até longo em algumas superfícies. Então, a higienização das mãos é muito importante. Não é o uso de luvas, é a higienização das mãos. Lavar com sabão, sabonete, muito importante. Quando não possível você ter contato com o local de água e sabão, o álcool em gel substitui. Então, você já tem aí duas maneiras de se prevenir. Mantendo as suas mãos limpas e higienizadas, você já reduz bastante a tendência a você transmitir ou ficar infectado com Covid-19. No início, as pessoas tinham muita ideia de que o vírus ficava no ar. Ele não fica no ar, ele não é uma doença que transmite pelo ar, ele transmite pelas gotículas. Lógico, se a pessoa espirrar na sua frente, essas gotículas vão te atingir. Se essa pessoa tossir e for para o seu rosto, ela irá te atingir, mas ela não é uma doença que fica no ar. E isso atrapalhou bastante no início, porque as pessoas entendiam que evitar aglomerações, evitar os lugares, era porque ela transmitia pelo ar. Ela não transmite pelo ar. Porém, a tendência é você ficar perto de uma pessoa e essa pessoa espirrar e essas gotículas atingirem você ou atingirem uma superfície é muito grande. No mercado, por exemplo, se uma pessoa espirrar no carrinho de supermercado, que pra gente antes era algo muito comum, você pegava ele e entrava para fazer suas compras. Se ele não tiver sido higienizado, você pode pegar, porque você vai pegar naquele carrinho, e aquele carrinho tenha as gotículas e na superfície do carrinho, por exemplo, metálica, ela fica 72 horas, o vírus fica 72 horas nessa superfície. Então aí você vai levar a mão, coçou o olho, você pode já ter se contaminado com esse vírus que estava no carrinho. Os sintomas principais do Covid são realmente a febre, a tosse seca, que a febre, por exemplo, 80% das pessoas têm febre. A tosse seca, 68%, um percentual até alto. A tosse com algum tipo de secreção, 33%.
Náusea e vômito já é um pouco mais difícil, mas algumas pessoas ainda têm. Congestão nasal é sintoma, diarreia é sintoma, falta de ar é sintoma, dor de cabeça é um sintoma, entre outros, o arrepio, os calafrios são sintomas. Então são sintomas muito parecidos às vezes com uma gripe, com uma crise de sinusite, com uma dengue, né? Nós estamos em época de dengue agora, pode ser confundida. Então os cuidados, o isolamento é muito, muito necessário. Nesta página nós teremos aqui o tempo que o vírus Covid-19 sobrevive nas superfícies. Então, num aço inoxidável, como eu falei do carrinho, 72 horas. Um plástico, também muito comum na nossa vida diária, 72 horas. Uma caixa de papelão, um pedaço de papel, 24 horas. Cobre, que é algo não tão comum, 4 horas. E aí poeira, o espirro, essa tosse, essas gotículas que saem da pessoa, 40 minutos a 2 horas e meia. Então a gente tem que se preocupar muito com essas superfícies onde ele sobrevive 72 horas. Porque para você se desligar de uma superfície dessa é muito mais do que de 40 a 2 horas e meia, por exemplo. Chegamos à parte das medidas de prevenção. As medidas de prevenção realmente são o fator decisivo para que você tenha alguma segurança numa época de pandemia. Nós todos que precisamos sair para o trabalho, precisamos sair em transporte público, atendimento ao público com segurança, mas fazemos atendimento ao público. Então, a medida de segurança, de preservação, ela é muito importante e ela é diária. Não podemos nos desligar dela em tempo algum, porque senão nós podemos adoecer nossa família, adoecer parentes e entes queridos que talvez tenham uma resistência um pouco menor que a gente. Então, as medidas de prevenção têm que ser respeitadas, precisam ser feitas diariamente. Precisamos prestar bastante atenção nessas próximas páginas para que façamos uma prevenção, uma correção segura. A maneira de lavar a mão é muito importante. Lavar a mão até metade do pulso, esfregar as unhas, fazer realmente uma lavagem intensiva, bem feitinha, entre os dedos. O enxágue é muito importante, então passou sabão, enxágua bem, seca, com papel toalha, que você vá descartar, para você ficar realmente com a sua mão higienizada. O álcool em gel, ele é para quando você não pode lavar a mão. O lavar a mão é mais eficaz do que o álcool em gel, mas o álcool em gel substitui. Teve vontade de tossir? Use o seu cotovelo, use a parte interna do seu braço para tossir ou para espirrar. Assim você evita. Mesmo que você estiver de máscara, é uma maneira preventiva, tá? Está aqui uma maneira difícil de fazer, porém necessária. Evitar aglomerações sempre que possível. Não podemos deixar de trabalhar? Não podemos, mas podemos deixar de ir em lugares com uma quantidade de aglomeração, ou ir ao mercado num horário onde tem menos, não seja horário de pico, evitar os horários de pico em mercado, que é outro lugar que a gente não tem como evitar, ir numa pessoa só. Muito cuidado ao chegar desses lugares, né? Tome um banho imediato, faça a higienização com álcool dos pacotes que vêm da rua, porque o papelão pode manter, o plástico pode manter o vírus ali. Então, são cuidados que geralmente a gente não tinha ao chegar do mercado e que hoje a gente precisa ter. Põe na ponta da mesa ali, faz a higienização das suas coisas com álcool, depois
coloque ele dentro da sua geladeira, dentro do seu armário, é uma maneira eficaz. Nosso número 4 também é algo que geralmente a gente não presta atenção. Tocar nariz, olho, boca, sem estar com a mão limpa ou pelo menos ter passado álcool em gel, muito perigoso. Prestar atenção, dê uma coceira no olho, é normal, tenha sempre um tubinho de álcool em gel, passa o álcool em gel, espera ele secar e aí sim encosta seu olho. Manter os ambientes ventilados e higienizados, muito importante. Esse sexto item é algo importante para outros tipos de doença, não só o Covid. Não compartilhar objetos pessoais. Já chamo objetos pessoais, não compartilhar, muito cuidado. Higienizar objetos tocados constantemente, como mesas, celulares, teclados. Usar os produtos corretos para que não estrague o seu aparelho e mais fazer a higienização constantemente, de preferência a cada 3 horas. Começou os sintomas gripais, febre, tosse que persiste, dificuldade para respirar, procure um médico, né? Não fique em casa. Teve os primeiros sintomas, está com alguma dificuldade, espirrando muito, vá ao médico. Procure um médico, procure um atendimento médico. Se tiver plano de saúde, vá ao seu atendimento do plano. Se não tiver, procure um postinho, faça o teste. Se mantenha seguro, mantenha sua família segura e os seus colegas de trabalho. Não tem uma maneira eficaz até agora, as vacinas começaram, mas não existe uma receita eficaz além da prevenção. Cuidados. Os cuidados são a nossa prevenção. O uso de máscara é obrigatório no seu local de trabalho. A higienização dessa máscara é obrigatória. Esse cuidado é com você, não é só com o próximo. Você cuidar da sua máscara, usar ela constantemente, fazer a troca, fazer a higienização corretamente, é uma prevenção e um cuidado com você, com o seu trabalho, com o seu colega de trabalho, com a sua família. No início, as pessoas usavam luvas e achavam que a luva era uma prevenção. A luva não é uma prevenção. Ela te dá uma falsa sensação de segurança e te faz talvez descuidar do não tocar nos lugares, do higienizar as mãos. Quando você está com a mão dentro da luva, sua mão está higienizada, ela está segura? Ela está, mas a luva não está. E você leva essa mão com luva ao nariz, ao olho, à boca, com essa falsa sensação de que você está protegido. E talvez você peque no cuidado exatamente por estar com essa falsa sensação. Esta tabela que estamos vendo agora traz bastante a realidade do porquê a máscara é tão exigida e porquê que ela é tão importante. Ela te traz aqui de uma maneira bem fácil de você ver como você fica protegido com e sem máscara. As mudanças de proteção são bem altas, então a máscara ainda é o meio mais seguro de você sair num local público. Finalmente chegamos ao final do nosso curso, trazendo algo muito importante. Nós estamos há 1 ano vivendo de uma maneira diferente, tendo cuidados diferentes, nos sentindo um pouco privados da nossa liberdade. Então nós temos que ter cuidado com o nosso psicológico. Não é só físico, a nossa mente está cansada, porém precisamos ter cuidado. Você precisa de alguns momentos para te tirar do estresse. Chegou do trabalho, depois de um longo dia, depois de ter pego transporte público, ter ficado com medo, às vezes alguma pessoa com sintomas gripais perto de você, é normal a gente ficar com medo. Então temos que ter cuidado com a nossa saúde mental. Procure algum divertimento saudável, um tempo só para você, exercícios físicos. Podemos fazer uma longa caminhada,
sair ao ar livre, temos que ter cuidado com a nossa saúde mental, temos que ter cuidado com os nossos colegas de trabalho. O companheirismo agora é fundamental, o cuidado um com o outro é fundamental para a gente ter uma sensação de segurança, para a gente realmente ficar num local de trabalho seguro. Evitar de final de semana ir para aglomerações que às vezes você num descuido desse se coloca em risco e sem querer coloca em risco no primeiro dia de trabalho, após o descanso, os seus colegas de trabalho. Se os seus sintomas persistirem, esse estresse exacerbado, esse nervoso exacerbado, persistir, não tenha medo, não tenha vergonha, procure um aconselhamento profissional. Tudo é muito novo, o Covid é novo para todo mundo, então estamos aprendendo com a doença. O importante é nos cuidarmos e nos respeitarmos. Eu acho que até o final dessa pandemia nós teremos aprendido uma maneira muito eficaz de trabalhar com segurança e respeitando o próximo. E para finalizar nosso bate-papo de segurança do trabalho, uma frase de São Francisco de Assis: comece fazendo o que é necessário, depois o que é possível, de repente estará fazendo o impossível. Muito obrigada, um bom trabalho e até o mês que vem.